é uma ferramenta poderosíssima para ela evoluir espiritualmente. Senão você não estaria aqui, por exemplo, né? Então, esse equilíbrio que vai definir realmente como avançar no longo prazo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mind Hacks. Aqui é onde a gente traz estratégias, a gente traz técnicas, tudo que você possa usar para você despertar o seu poder ilimitado na mente. Então vamos conversar um pouco mais sobre questões. Ontem a gente falou um pouco sobre a questão de como atingir a paz interior, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre equilíbrio, né? Quero falar sobre o que os mestres espirituais já diziam, que caras como Paramahansa Yogananda já falava, sabe? Eu inclusive quero trazer um pouco dessa visão do Paramahansa Yogananda. O Paramahansa Yogananda, ele é um cara que ele tem uma visão muito interessante, uma visão espiritual. Ele veio para o Ocidente, estudou muito, inclusive o cristianismo. E é muito interessante, né? Porque parece uma coisa meio, hindu, não sei o que lá. Ele era um espiritualista muito poderoso, né? Muito forte o trabalho dele. Olá Maripê, olá pessoal, olá. É isso aí, pessoal da Tribe aqui, todos reunidos, sejam bem-vindos. E o Yogananda, ele era um cara tão interessante, assim, eu vou dizer assim, um dos últimos, se não o último que teve aí nos últimos tempos, que tinha uma visão tão iluminada da nossa visão da espiritualidade aqui nesse mundo físico. E ele, inclusive, né, o Steve Jobs só tinha um livro no iPad. Quando ele faleceu, o pessoal foi ver o que tinha no iPad do Steve Jobs, né? E só tinha um livro, um único livro. E esse único livro era a autobiografia de um yogi, que é do Paramahansa Yogananda. Então olha só, um cara que revolucionou todo, né? Quem revolucionou esse lance da informática, do computador pessoal? Foi o Bill Gates? Não. Foi o Steve Jobs. O Bill Gates expandiu o que o Steve Jobs começou. Eu penso que o Steve Jobs mudou como as pessoas utilizam tudo isso, né? E não é à toa. Ele tinha um apoio nessa questão da espiritualidade. Eu penso que uma pessoa que não tem o lado espiritual, é como se você cortasse um ser humano pela metade e você tivesse uma perna, um braço, uma parte do cérebro, um lado só do cérebro. O que seria? O que seria esse ser humano? Primeiro que ele não conseguiria viver, né? Depois você corta o ser humano na metade. Agora, vamos supor que criassem um mecanismo de sobrevivência, que ele conseguisse viver. Ia ser uma porcaria de vida, né? Então, e da mesma forma que só espiritual também não adianta, porque você está no mundo material, né? O equilíbrio entre esses dois mundos é o equilíbrio que você não fica nem estressado demais com o mundo material e ao mesmo tempo não fica inerte. Jogar esse jogo do equilíbrio, eu penso que é a grande arte de você ser como eu posso dizer, de você conseguir assumir um pouco mais o controle da sua vida. Olha, e quando eu falo de espiritualidade, tá? Eu não estou falando de uma religião específica. E os grandes espiritualistas já entenderam isso. Já entenderam que devem respeitar o jeito
que cada um vê Deus, né? Porque espiritualidade é isso, é você ver Deus. Deus é uma maneira da gente estar colocando aqui, né? Porque é a minha visão, inclusive, mas é uma maneira de você ver o espírito e a conexão com algo maior, com o Criador, né? E entender que cada um tem um jeito de lidar com isso e que aquele jeito precisa ser respeitado porque ele tem toda uma estrutura em volta. Um cristão, ele não, para ele conseguir ter o máximo de evolução dentro do cristianismo, ele tem que seguir o cristianismo, não é um meio cristianismo. Não é um meio não é um meio budismo, não é um meio, né? Não, você precisa escolher um meio e seguir aquilo. Mas também não é seguir, você não pode aceitar simplesmente seguir o modelo exotérico da espiritualidade, tá? O modelo exotérico, o que significa exotérico? É o que é mostrado para as pessoas. É só aquele, como eu posso dizer, aquela parte mais popular, né? Por quê? Porque tem uma série de falhas, tem coisas que são criadas ali que não tem um porquê, simplesmente siga, né? E eu penso que todo tipo de coisa, eu quero justamente colocar um pouco para vocês uma visão do que eu penso que pode ser um caminho espiritual que realmente engrandece, que é um caminho espiritual que te empodera, certo? Que, tudo bem, em contato com o espiritual, aquilo te empodera, não que te minimiza, que você é algo que é pó, entendeu? O corpo é pó, mas eu estou dizendo você, o seu ser mesmo. Se aquilo te minimiza, se aquilo te transforma em nada, né? Se aquilo te desempodera, eu penso que é um caminho muito perigoso. Por quê? Porque significa que você está seguindo um caminho onde alguém, se você perder o poder, alguém assumiu o poder sobre você. Certo? Se você perdeu o seu poder pessoal, alguém assumiu esse poder sobre você. Então, e eu penso que é o seguinte, eu acho que você pode depois explorar um pouco dos outros meios espirituais, mas eu penso que, como tudo na vida, num primeiro passo, num primeiro contato com a espiritualidade, deve ser uma coisa muito disciplinada. Tá? O primeiro contato, a minha visão a respeito disso, é que a espiritualidade, como tudo, se você for aprender a fazer um bolo, primeiro você tem que ser disciplinado, você tem que seguir a receita, não inventa no primeiro bolo. Aí você faz 1, 2, 3, 4. Quando você dominou esse jogo do bolo, aí você pode começar a tentar entender como que os outros modelos se encaixam nesse, né? Então você começa a ver outras receitas e aí você começa a perceber que, cara, olha só, esse pessoal tá usando farinha, em vez de farinha de trigo normal, farinha de não sei o que lá. E aí você tenta uma nova farinha, mas porque você já tem costume com o bolo, certo? Você já faz muito bolo. A pessoa que já estudou muito, por exemplo, o cristianismo, ela pode ir tentar beber em outras fontes para tentar entender melhor até o cristianismo, certo? Porque você vai entendendo, você vai indo mais fundo, você vai mais lá no
no modelo um pouco mais... De repente você vai entendendo cada vez mais a origem, né? Eu vejo que, por exemplo, tem cristãos que começam, quando eles já dominam a coisa, eles vão no judaísmo entender as origens das coisas todas, né? Você pega um budista que já dominou o negócio, ele vai inclusive no cristianismo procurar. Você olha o próprio exemplo do Yogananda, né? Que inclusive, como ele veio para o Ocidente, ele veio e entendeu todo o modelo em volta do cristianismo para poder falar com um povo que é em sua base cristão, né? Para poder conversar na mesma língua. Eu penso que você pegar e se primeiro masterizar uma coisa para depois começar a explorar a evolução daquilo na sua mente através da expansão é uma coisa. Agora o problema é que a pessoa quer expandir antes da hora, né? Então essa é a primeira coisa, a primeira grande recomendação. Fora isso, é a harmonia entre os dois mundos. A pessoa que busca, né? Por que eu entrei já forte na questão da espiritualidade? Porque eu acho que o material é algo que já está, né? Eu penso que você nasce com uma necessidade do material já. Você cresce com todo mundo falando para você ir para o material. Vai lá, arruma uma carreira. Aí o pessoal fala assim, não, mas aquilo é espiritual, porque é um propósito. Não, o propósito aqui neste mundo, ele é simplesmente material. Não confunda as duas coisas. Tudo que gera resultado aqui, ele tem um objetivo material. Tá? Tudo que gera resultado dentro de você tem um objetivo de ordem espiritual. Dentro mesmo, tá? Não no corpo, mas dentro, né? No seu ser interno. Então eu fico pensando assim, eu não vou fazer, como que eu devo seguir um caminho espiritual? Você vai encontrar o seu. Aqui a gente não entra nesses assuntos. O importante é que você tenha essa divisão desses dois mundos muito clara, entendeu? Não jogue a sua espiritualidade para o mundo material e não. Você pode pegar o mundo usar o mundo material para desenvolver sua espiritualidade, sim, mas não jogue, né? Isso é o que acontece muito com o pessoal que se torna profissional. Eles começam a deturpar, alguns, tá? Não todos, mas começam a deturpar todo o modelo da espiritualidade em volta do quê? Do material, né? Ou seja, um cara que tem uma igreja lá, sei lá, um pastor que tem uma igreja, e o foco dele é colocar mais fiéis lá dentro. Então ele acha que ele está fazendo trabalho no espiritual, de colocar mais fiéis. E não tem nada a ver. O trabalho espiritual é o trabalho dele com ele. Às vezes os pastores até abandonam isso, né? O trabalho dele com ele. Mesma coisa em qualquer coisa. Estou falando aqui do pastor porque é muito da nossa filosofia atual, mas você vai ver o pessoal, também você vai pegar cara de templo budista, cara, não sei o que, e aí vira um marqueteiro budista e ele esquece da origem, certo? Ele esquece. Esse é o grande problema do trabalho, de você trabalhar com algo espiritual, né? De você viver disso materialmente. Então, você confundir esses dois mundos é o primeiro grande erro, e que, é complicado, porque você começa a se inubriar aí que eu estou fazendo um trabalho espiritual fantástico, né? As pessoas chamam um trabalho espiritual de um trabalho de caridade, trabalho espiritual.
O trabalho espiritual pode ter como consequência uma caridade, mas uma caridade não é um trabalho de ordem espiritual. Eu faço trabalho, eu tenho uma espiritualidade, eu faço um trabalho de colaboração com não sei o que lá, eu faço filantropia. Isso não é espiritual. Espiritual é o seu contato com o seu espírito. O seu contato com o seu espírito vai levar você a fazer filantropia. Sim, mas a filantropia não te traz o contato com o seu espírito por si só. Tá? Porque é isso, espiritual, espírito, né? Então, o contato com esse mundo interno que é esse caminho, né? Contato com o seu mundo interno. Tudo que está focado para fora, né? Coisas para fora, não é um trabalho. Então, eu já estou começando a ajudar vocês a distinguir o que é um trabalho espiritual e o que não é. Né? Se você está olhando para fora, você já começou errado. Tá? Então, essa é a grande coisa que tem que ser entendida. E entender a diferença entre esses dois mundos. Agora, entendendo a diferença desses dois mundos, você tem que equilibrá-los. Né? Quem pega a filantropia é a maçonaria. A maçonaria é o maior exemplo de quem faz essa cagada gigantesca de pegar o espiritual e jogar no material. Eles se utilizam de técnicas, de conhecimentos, de tudo isso do espiritual só para o material. Tá? Eles, inclusive, a própria filantropia no pensamento da maçonaria e tudo mais, está muito mais ligado a, quando eles fazem isso, o universo devolve para eles. Né? Esse é o ponto. Esse é o grande problema desse negócio. É complicado, entendam isso. O mundo espiritual é olhar para dentro, o mundo material é olhar para fora. Você conseguir dançar com esses dois mundos, porque se você só olha para dentro, você não precisaria de um corpo, né? Cá entre nós, você não precisaria de um corpo. Uma pessoa que está vegetando, ela poderia de repente trabalhar o mundo interno dela. Né? Uma pessoa vegetando talvez não, porque o cérebro está prejudicado. Agora, uma pessoa que perdeu todos os sentidos, ela pode trabalhar, mas ela vai ficar... Mas ela não tem recursos também, né? Ela não pode usar o mundo externo para trabalhar o mundo interno. Isso é uma coisa de uma é tão valioso isso, de você poder pegar e olhar. Por exemplo, você está fazendo um trabalho, aí você tem que interagir com algumas pessoas. E essas pessoas, elas te irritam. Você poder usar essas pessoas que te irritam para entender essa sua irritação, esse seu lado interno, para começar a se desenvolver por dentro, isso é uma ferramenta. Onde o foco é dentro, mas você está usando fora. O problema é que as pessoas fazem o quê? Elas usam dentro para resolver o problema fora, né? Buscando a espiritualidade. E não tem problema de fazer isso quando você está buscando a materialidade. Quando você está buscando algo material, que é o equilíbrio do jogo. Você pode, inclusive eu recomendo que você use o dentro para transformar o seu mundo exterior. Mas tem que ter o contrário, você tem que usar o fora para transformar o seu mundo interior. Esses dois lados precisam estar sendo trabalhados, né? Quem dera fosse quente ou frio, visto que não és quente nem frio, mas morno, estou a ponto de vomitar-te. Eu não sei exatamente de onde é essa parte, mas a coisa mais interessante é isso, não é nem quente nem frio, exatamente. E os dois são bons. Você tentar jogar o jogo do... Eu falo que você não pode buscar o morno, né?
para umas coisas, mas para outras você tem que buscar. É muito engraçado porque o que funciona para algumas coisas não funciona para outras, né? Não é tudo igual. Não é tudo igual. O que funciona para a realização da sua vida material não é a mesma coisa que funciona para a realização da sua vida espiritual. É um jogo interessante. Bom, mas depois a gente pode até falar disso, dessas dicotomias que existem, né? Mas vamos lá. Uma coisa que eu quero trazer então para vocês é esse jogo do equilíbrio. O equilíbrio da paz e da ação, né? Da expressão. É paz versus expressão. Sempre o jogo todo está em volta disso. Paz versus expressão. Se você se expressa demais, você perde a sua paz. Se você tem paz demais, você perde sua expressão. Quem já reparou isso? Quando você está muito em paz, por exemplo, a pessoa que sai de férias, esquece do mundo, vai aproveitar uma praia. Naquele momento você não está trabalhando, você não está expressando, você não está fazendo uma coisa, sabe? Você não está expressando alguma coisa para esse mundo, né? Você não está fazendo alguma coisa de benéfico para o mundo, né? Você não está, vamos dizer assim, trabalhando o seu mundo material, o seu lado material, né? Pelo contrário, você está consumindo ele, né? A tendência quando você está de férias, você está consumindo todo o dinheiro que você trabalhou no momento do quê? De expressão. Agora, no momento de expressão, é muito interessante porque a paz, ela não existe. Você conseguir dançar com essas duas coisas, porque as pessoas falam, você tem que ter paz no momento de expressão, isso não dá para ser. Na hora que você está trabalhando, você está no momento de máximo estresse. Se vocês forem medir as ondas cerebrais na hora da máxima concentração num trabalho, você vai reparar que existe uma grande concentração de ondas gama, que são as ondas mais aceleradas da mente. Quando você está muito concentrado. Isso dá até uma espécie de superpoder de você conseguir ter muita clareza. A intelectualidade está no seu ponto máximo, mais poderoso de todos, né? No momento onde você está nesse máximo de concentração. Por outro lado, no momento de paz, você já começa a entrar em ondas alfa. Momento de ondas alfa, você não consegue raciocinar, você não consegue usar o seu raciocínio, você não consegue usar nada disso, você só tem o quê? É um momento de tranquilidade. É um momento que você, vamos dizer assim, se sente bem. Mas o ser humano tem necessidade de expressão. Você viver só a paz começa a dar uma espécie... Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês ficam muito tempo de férias, você já quer voltar para o trabalho? Vem um impulso? Coloca aí, #impulso, se você sente esse impulso. Se você está muito tempo de férias, você fala, cara, eu quero voltar a trabalhar logo, quero voltar a fazer sei lá o quê. Ou às vezes não é nem trabalhar, às vezes você quer voltar a fazer alguma coisa. A expressão, ela dá muito prazer. Ela tira a paz, mas ela dá muito prazer também. Você conseguir jogar, né, esse jogo entre expressão e paz, entre intelectualidade e intuição. O equilíbrio entre essas duas coisas vai te possibilitar ter um melhor nível de expressão sem prejudicar o seu estado interior. Um maior nível de equilíbrio. É que equilíbrio parece uma coisa assim meio né? Meio... Como eu posso dizer? O equilíbrio não é algo atrativo, né?
Parece meio chuchu, né? Eu falo, ah, você vai ter equilíbrio. Não parece algo. Mas se você começa a entender o que é o equilíbrio, né? Aí você vai começar a entender quanto que isso é desejável. Porque quando eu falo de expressão máxima, de você pegar, viver seu propósito, atingir milhares e milhares de pessoas, atingir resultados milionários financeiramente, ter um bom relacionamento, expressar tudo isso. Isso é tudo expressão. As pessoas falam, uau, que legal, eu gostei. Vai ter uma paz tão grande que nada, o seu emocional vai ser inabalável. Você vai viver naquela tranquilidade interna. Nada pode deixar você mal internamente. Você vai poder olhar as coisas com serenidade. Você vai poder curtir, desfrutar das coisas, sentir, sabe, o prazer do desfrute mesmo, verdadeiro, né? Aquela tranquilidade. Aí quando eu chego e falo disso, também, essas duas coisas deixam a pessoa muito feliz. Aí eu chego e falo equilíbrio. Aí a pessoa, sei lá, né? Mas o equilíbrio é justamente juntar os dois. Tá? Então, é você ter os dois mundos. Sabe por quê? Porque olha só que coisa engraçada. A pessoa que não tem um equilíbrio, ela pode ter todas aquelas coisas. Ela vai ter milhões, vai estar atingindo milhares de pessoas com o propósito delas, fazendo a coisa, mudando o mundo, transformando as coisas, fazendo sabe, tendo um ótimo relacionamento, tendo uma saúde maravilhosa e tudo mais. Mas imagina uma pessoa assim, mas sem paz nenhuma. A pessoa, inclusive, não vai ter saúde de verdade, né? Ela vai vai ficar constantemente ansiosa, com medo de perder tudo isso que conseguiu, sabe? Tentando controlar os outros para não perder o que já conseguiu. Certo? Isso é uma coisa que acontece quando você não tem o equilíbrio. Isso dá vontade de ter? Põe não se vocês acham que não. E põe sim se vocês acham que sim. Dá vontade de ter tudo isso, muita grana, ajudar muita gente, fazer tudo isso e tá mal internamente, tá com medo de perder tudo isso que conseguiu? Ficar ansioso por tudo que tá por vir, né? Dá vontade? Põe sim ou não. Põe aqui, sim ou não. Eu imagino que possivelmente não. Agora, se você tem um outro lado, você tem uma paz, uma tranquilidade, você tem uma... Ai, que beleza, nossa, tô tranquilo, eu vou ficar olhando o céu o dia todo, ok, tal... Mas é só isso, não faz nada, só fica curtindo, só tem paz. É uma paz sozinho, sem fazer nada. Começa a virar um tédio, né? Isso, inclusive, é o lado... Entre um e outro, sinceramente, eu particularmente preferiria esse, tá? Mas não ainda não é ideal. Né? Se fosse para cair para um lado, se falasse para mim, escolhe um outro, eu preferia esse aqui. Não é o ideal, eu ia perder muito, mas não é o ideal, eu não ia gostar de viver essa vida, mas eu prefiro essa do que a outra, sinceramente. Sinceramente. Prefiro ser um monge, se eu tivesse que escolher, eu preferiria ser um monge do que um mega executivo tenso com uma vida horrível, sabe? Aquela vida... Oi? Que infarta aos 50, inclusive, né? Eu preferiria, né?
um executivo que morre de medo de perder tudo, que está o tempo todo tentando dominar as pessoas e tudo mais, né? Mas é preferência de cada um. Mas dá para ter os dois. Por que não? Por que não os dois? O que te impede de ter os dois? O equilíbrio. É porque a gente quer muito uma coisa e a gente fica só naquela coisa, né? A gente tem que jogar o jogo do equilíbrio. Então tá vendo como é muito mais desejável o equilíbrio? É a coisa mais desejável que uma pessoa pode ter, né? É uma coisa assim, poucas pessoas têm essa, vamos dizer, essa clareza de que é equilíbrio, né? E esse é o mundo. Um é a da paz e o outro é o mundo das realizações. E o ideal é você ter os dois. Você está trabalhando paralelamente com os dois. Vai ser mais lento o processo? Vai. Vai ser mais lento o processo. Só que você está levando sua vida para a felicidade. E não sua vida para uma realização de uma expressão que vai te deixar doente, ou a realização de uma paz que não vai levar você a lugar nenhum nesse mundo material. Tá? Eu acho que a construção interior é a primeira parte para ficar bilionário ou crescer financeiramente, senão nada terá sentido. Eu penso que não é o primeiro. Não tem primeiro, tá, Ana? Eu penso que é um equilíbrio. Não é você, vou começar primeiro pelo meu mundo espiritual, pela minha paz interior, depois eu vou ter o resto. Não, porque a paz ela não te permite expressar. Então não dá para ser bilionário com paz, só na paz. E você não atinge o grau máximo de paz. Não é assim, agora atingi a paz, agora eu vou me expressar. Não, você tem que estar sempre balanceando. Então, é o equilíbrio. O treinador do Michael Jordan, ele falava uma coisa muito interessante. Que ele falava assim, que Michael Jordan foi um dos maiores atletas que já existiram. Tá? Ele foi um dos maiores atletas. E esse treinador, né, do Michael Jordan, ele chegou e falou, tem um livro dele que chama Relentless, né? Recomendo, inclusive. E nesse livro ele fala uma coisa, que uma das coisas mais importantes que tem nesse processo todo como é que eu posso dizer? É o equilíbrio entre trabalho e descanso, né? Entre exercício e descanso. Esse equilíbrio definiu, por exemplo, o resultado do Michael Jordan, né? Por quê? Porque ele não estressou demais, ele não prejudicou demais o corpo dele no processo de evolução da expressão dele. Ele conseguiu fazer um bom equilíbrio e ter ali um resultado muito interessante, né? E você repara que esse equilíbrio sempre sempre está presente nos maiores casos de sucesso no que você quiser na sua vida, tá? Então é esse equilíbrio entre você estar trabalhando um pouquinho espiritual, um pouquinho material, um pouquinho espiritual, um pouquinho material, um pouquinho a paz, um pouquinho a expressão, um pouquinho o intelecto, um pouquinho a intuição. Não dá para ser só intuitivo. A intuição, se você deixar só ela trabalhar, você vai ficar andando em círculo. A intuição é como se fosse uma espécie de... A gente definiu, inclusive, nesses últimos dias, a intuição é como se fosse uma espécie de GPS, só que o GPS está mudando o tempo todo, porque tudo está mudando. Então é como se surgisse trânsito ali, não está trânsito aqui e tudo mais, e aí ele fala... mudamos a rota porque encontramos sei lá o que. Mudamos a rota porque encontramos não sei o que. O intelecto, ele é o que te mantém dentro de um foco. Então você colocou um foco e você segue aquele foco. E aí você terminou o foco, olha o GPS.
é um jogo assim, tá? É uma dança desses dois mundos, tá? É isso aí, ó. Exatamente. Só serenidade não dá. É o meio termo, é o equilíbrio, né? Então, eu já vou responder mais perguntas aqui, ó, para quem tá ao vivo, tá? Daqui a pouco. Só vou terminar aqui a minha exposição. Então, eu penso que o equilíbrio entre esses dois mundos é o que causa realmente você conseguir progredir a longo prazo. Porque o outro você vai ficar doente, porque você se expressou demais sem paz. E o outro você vai ficar com muita paz, muita tranquilidade, mas não sai do lugar. Né? A pessoa que fica com muita paz, muita tranquilidade, é o zen, é não sei o que lá e tudo mais, né? Ela só fica nisso, ela não sai do lugar no mundo. Tá? Então é uma coisa, e até mesmo porque, mesmo a pessoa que está querendo evoluir espiritualmente, ela precisa do mundo neste momento, porque o mundo é uma ferramenta poderosíssima para ela evoluir espiritualmente. Senão você não estaria aqui, por exemplo. Né? Então, esse equilíbrio que vai definir realmente, vamos dizer assim, como avançar no longo prazo. Como realmente ser ilimitado no longo prazo. Tudo bem? Então com isso, a gente encerra o Mind Hacks de hoje. A gente se vê amanhã.